Tá. Iniciou a gravação, no programa ele avisa para a gente quando começou a gravar. Então a gente vai começar a nossa palestra aqui, o nosso bate-papo. Se alguém tiver alguma curiosidade, no decorrer, né, da palestra, estou admitindo as pessoas aqui, aí no final da palestra a gente tem um tempinho aí para a gente discutir o assunto e tirar dúvidas, tá bom? Boa noite, Mônica. Vamos começar aqui então. Boa noite oficialmente. Meu nome. Tá bom, coração. Tá conseguindo ouvir direitinho, Mônica? Sim. Bom, tchau. Então tá bom. Então, meu nome. Eu sou o professor José Jorge Alcoforado, né? Eu sou professor do curso de engenharia, né, da Anhanguera. Né? Muitos participantes aí também são meus alunos, né, ou foram meus alunos. Só para fazer uma breve apresentação, né, eu sou formado em engenharia elétrica, né, e com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, né, que é uma área também que, até por conta da própria necessidade, né, não tem como desvincular uma coisa da outra, né, da parte de engenharia elétrica e a parte de segurança. Então, uma coisa acabou levando a outra. Eu também trabalho dando consultoria em empresa na parte de implementação do prontuário de instalações elétricas, né, por parte da NR10, que é a norma de segurança e instalações. Algumas empresas contratam a gente para fazer uma avaliação, né, do seu sistema elétrico, da sua área elétrica, e também, né, implementação de procedimentos, né, técnicos, né, vinculados com procedimentos de segurança. Então a gente sempre está atrelado com as normas da ABNT, junto com a NR pertinente aí para implementar os procedimentos na empresa. Eu trabalho há muitos anos também prestando serviço para o aeroporto de Guarulhos. Já trabalhei como coordenador e hoje eu trabalho como supervisor lá também, como engenheiro supervisor, nos contratos de operação de sistema de subestações lá do aeroporto, que são muitas subestações, são praticamente umas 100 subestações. Então, essa parte, tanto o que a gente vai falar aqui de gestão do conhecimento e segurança do trabalho, que o intuito mais aqui é a gestão do conhecimento, né, sempre tem que andar de mãos dadas. Né? Eu tenho um convidado aí, né, o Danilo Gomes, que trabalha com a gente lá, e ele sabe muito bem disso. Na Anhanguera, eu atuo na engenharia e as disciplinas, né, ela acaba abrangendo todos os cursos. Né? Você tem essa palestra, inclusive, de gestão do conhecimento, ela faz parte de uma das disciplinas da engenharia de produção. Eu tenho uma matéria na engenharia de produção chamada Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação, que é justamente o início dessa palestra. Né? Como a empresa, né, como que a empresa vai gerir, né, os conhecimentos, né, tanto dos funcionários, conhecimentos adquiridos pelos funcionários ou pela própria expertise da empresa, né, para compor a estratégia dela, tanto de prestação de serviço quanto de produção. Né? E nesse caso, no caso dessa palestra, eu converti também, eu fiz uma adaptação desses conhecimentos para a gente otimizar, né, ou pensar de uma maneira geral, né, no curso de engenharia. Como que eu vou conseguir gerenciar o meu curso de uma maneira mais produtiva. Né? Hoje, com a facilidade que a gente tem aí das redes sociais, né, com a facilidade de informação para adquirir o conhecimento, que a gente vai ver aí qual a diferença entre informação e conhecimento, isso seria o intuito dessa palestra. Eu vou pegar os itens, né,
da disciplina Gestão do Conhecimento, e posso colocar também, né, que vai ser falado junto, Tecnologia da Informação, para ajudar no gerenciamento do nosso curso da engenharia. Ou para quem pensa em fazer engenharia, né, o que seria. Porque, atrelado a isso, a gente coloca também uns conceitos aí do que seria engenharia. Então, só minha breve apresentação aqui, né, o curso de Engenharia Elétrica, o engenheiro de segurança, a parte de consultoria e as diversas disciplinas. Porque no mundo de hoje, né, o que podemos falar é que não é quem detém mais o conhecimento, né, que... Alô? Hoje a gente precisa de mais adaptação, né? As mudanças são muito rápidas. Então, hoje, o mais inteligente é aquele que se adapta melhor. Então, a gente tem aqui nas disciplinas Administração e Economia para Engenheiros, a gente tem disciplinas mais técnicas, né? Instalação elétrica propriamente dito, a própria segurança, segurança de uma maneira geral, né? Ergonomia. Então, a gente acaba abrangendo as disciplinas de uma gama bem grande, né? Para compor nosso currículo. Então, eu tinha resumido, né, de uma maneira mais geral, mas eu tenho um objetivo aqui já documentado na palestra, que seria conscientizar e auxiliar os alunos a gerenciar seu período de graduação na área de engenharia da melhor maneira possível, compreendendo a importância de visualizar seu curso de uma maneira sistêmica, holística e autônoma. Por que essas três palavras, né? Holística, de uma maneira geral, por isso que eu até tinha citado aí no slide anterior, né, as diversas disciplinas, que mesmo como engenheiro eletricista ou engenheiro de segurança do trabalho, a gente ministra, porque a engenharia não é só composta da parte técnica. A gente vai ver que a parte de trabalho em equipe, treinamento de equipe, gestão de pessoas, gestão de processos e procedimentos, isso faz parte do seu dia a dia. Né? Então, não tem como, apesar, né, a gente sempre tem preferência por alguma área, né, e a engenharia, de uma maneira geral, eu posso falar, ela dá esse leque, ela abre esse leque para a gente, né? Você pode escolher uma área que você se adapta melhor, que você goste mais para atuar, porque é bem amplo. Então, a palavra holística aí, porque você vai ter que olhar, né, de uma maneira geral, não só a parte técnica, né? A parte de pessoas, a parte de procedimentos e a parte técnica também, né? A sistêmica, porque todo engenheiro gosta de sistematizar alguma coisa. Se tem algum problema, ele vai tentar montar um sistema que vai dar uma solução para aquele problema. Então, uma das bases da engenharia é criar algum sistema, né? Entender o problema, criar um sistema que possibilite alguma solução para a gente. Inclusive, quando eu estou em sala de aula, eu costumo falar o seguinte, né, que a engenharia ela trabalha, ela pega um problema de pessoas, de uma maneira, ela pode usar os recursos, né, que a engenharia fornece, recursos matemáticos, recursos técnicos, recursos administrativos que seja, vai trabalhar isso de uma maneira técnica e entregar uma solução para as pessoas. Então a gente trabalha de pessoa para pessoa, né? Os procedimentos, né, e as ferramentas que a gente vai utilizar, a gente, até pela característica do curso, a gente tem a facilidade, né, de utilização e compreensão dessas ferramentas. Então, a palavra sistêmica, né, o sistema que todo engenheiro gosta de fazer para ele entender o problema, né, para você entender o começo, o meio e o fim, né, para você entender todo o sistema de uma maneira clara, né, para detectar as falhas ou achar a solução da melhor maneira possível. Holística, como eu já tinha falado, né, que de uma maneira geral, se você vai criar imagina se você vai criar um respirador, né, você tem que entender como é que funciona o sistema respiratório para que o equipamento que você vai projetar seja realmente compatível com
com a anatomia. Então, você vai ter que entender a anatomia para tentar sistematizar alguma coisa, para criar algum equipamento que consiga simular aquilo que você precisa. Olha só que responsabilidade, né? E autônoma, porque hoje em dia, né, com as tecnologias que nós temos, você tem a possibilidade de escolher. Né? Você deixou com as ferramentas, né, de internet, por exemplo, você tem autonomia de escolher a informação que você precisa e, às vezes, online. Né? Nas empresas hoje, a gente já resolve problema com a equipe por chamada de vídeo. Você faz uma chamada de vídeo com a pessoa, entende qual é o problema, auxilia a pessoa a resolver o problema e fica muito mais rápido. Né? A tecnologia auxiliando. Né? Com outras ferramentas, né, as fotos elas já chegam para você online, você consegue montar um relatório. Antes que a equipe retorne para o setor, você já tem o seu relatório pronto e já pode enviar para o cliente antes que a equipe retorne, por conta do WhatsApp, por exemplo, né? Citando uma ferramenta já bem popular que a gente usa no dia a dia. Então, só para lembrar, sistêmica, holística e autônoma. Então, lá, conectando os saberes, né, pegando toda essa diversificação de disciplinas que a gente tem no curso, né, e os diversos tipos de conhecimento que as diversas disciplinas possam proporcionar, utilizando os recursos e benefícios da nossa era tecnológica. Então, eu frisei bem essa parte do objetivo, que é realmente o que nos ajuda hoje. Né? Hoje a gente não precisa estar na parte mais passiva, né? A gente pode escolher a melhor ferramenta que a gente consiga para trabalhar, né, de uma maneira online e rápida. Quais os tópicos que eu coloquei na palestra, nos slides? O objetivo, que acabamos de falar, a definição de gestão de conhecimento, literatura básica para o assunto, os capitais do conhecimento, o que a gente precisa para desenvolver o tema, né? O que é conhecimento tácito e explícito, a classificação do conhecimento, a espiral do conhecimento, que é como eu falei que o engenheiro gosta de sistematizar as coisas, eu vou mostrar um sistema que as pessoas, na verdade, que falam, são os doutores no assunto, né, que quando você fala de gestão do conhecimento, são essas pessoas que você pode procurar na internet que aparecem, né? Então eles sistematizaram esse processo com essa espiral do conhecimento. A diferença entre dado, informação, conhecimento e ação. Se você procurar esse assunto, você vai ver mais escrito dado, informação e conhecimento. Eu, como contribuição aí, resolvi colocar a palavra ação também como resultado, porque a gente precisa, né, de um resultado prático no final. Né? Então, qual a diferença entre dado, informação, conhecimento e ação? Eu resolvi colocar essa pirâmide de Glasser, esse William Glasser, ele sistematizou também, né, uma maneira de você aprender de uma maneira mais produtiva. Isso não quer dizer, isso pode ser de pessoa para pessoa, né, mas pelos estudos dele, ele sistematizou né, por observações, né, por experimentos, né, a uma melhor, e criou um sistema, né, uma melhor maneira, né, de elaborar uma maneira de estudar, né, e de aprender uma maneira mais eficaz, essa é a palavra. Conceito de engenharia, né, para a gente entender, né, a gente fala engenharia, mas qual é o conceito básico da engenharia? Quais as competências, habilidades e funções do engenheiro? E agora estamos diante de uma outra revolução industrial, que seria a quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar, porque já está muito comum esse termo entre nós, né? Implementando a gestão do conhecimento para alunos da graduação. Então, nesse caso, eu vou entrar mesmo dentro da grade curricular da engenharia, né, mostrando a diferença dos objetivos das disciplinas, características das disciplinas, um exemplo geral dessa base curricular
e um exemplo básico de mapa mental das disciplinas. Isso para ajudar você a gerenciar esse seu tempo de estudo. Então lá, segundo Valentim, gestão do conhecimento é o conjunto de estratégias para criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento, bem como estabelecer fluxos que garantam a informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de auxiliar na geração de ideias, solucionar problemas e tomar decisões. Né? Se você tiver dados mais fidedignos, né, quanto melhor a sua referência, melhor a sua solução para o problema, e mais rápida, né, a solução para o problema. Então, eu preciso de boas referências, eu preciso de uma boa base para tomar uma boa decisão e conseguir realmente solucionar o problema. Eu só vou dar uma olhadinha na nossa no programa aqui para saber se tem alguém que precisa ser admitido que não conseguiu entrar, tá bom? Já eu retorno com os slides. Não, acho que todo mundo conseguiu ser admitido, então tá bom, vou voltar lá. Essas duas pessoas, as figuras aqui, que são o Nonaka e Takeuchi, se vocês procurarem na internet e escrever lá gestão do conhecimento, são essas figuras aí que vocês vão encontrar como os pais desse assunto. Né? E eles sistematizaram, né, através dos trabalhos deles, esse modelo que a gente vai falar agora. Então, a gente tem a parte de conhecimentos, que é compreender a gestão do conhecimento mediante as competências específicas e capacidade de inovação. Habilidade, né? Identificar o conhecimento para inovação, aumentando o grau de educação, buscando criatividade dentro das organizações. E atitude, que é manter um perfil de aprender a aprender, que esse é um diferencial nosso agora. Né? Não dá para, pela velocidade das coisas, né, a gente tem que, às vezes, desconstruir, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas desconstruir um pensamento já ultrapassado para conseguir colocar conceitos novos, né? Porque tecnologias novas, conceitos novos, é uma cultura nova, né, que está se apresentando para a gente, né, através da digitalização das coisas. Essa indústria 4.0 que a gente vai falar aí, ela está trazendo uma modificação muito grande, né, na maneira, né, do trabalho e, consequentemente, na vida de todo mundo também. Então, a atitude de manter um perfil de aprender a aprender coletivamente, a fim de que possamos sentir-se confiantes, baseando na educação corporativa. Os dois aqui que eu tinha falado antes, Nonaka e Takeuchi, na verdade, esses assuntos foram criados para a parte corporativa. Né? E também a gente tem que bater na mesma tecla que as empresas são as pessoas. A cara da empresa vai depender das pessoas que vão fazer a cara da empresa, melhor dizendo. Né? Então, a gestão do conhecimento é a gestão do conhecimento interno e externo, para que você consiga traçar uma estratégia que seja produtiva para a sua empresa, que você realmente consiga progredir. E isso você vai precisar do conhecimento interno e saber aproveitar o conhecimento dos seus funcionários. O princípio e modelos de gestão do conhecimento. Estamos vivenciando a era do conhecimento. Nas economias mais avançadas, no domínio das tecnologias amplamente desenvolvido e que lhes garantem um valor de mercado. O conhecimento é o elemento que está em nossas mentes, culturas e experiência. O modelo dos capitais do conhecimento trabalha com 4 capitais que, para a efetiva gestão do conhecimento, devem ser devidamente monitorados e gerenciados. São eles o capital ambiental, né, que não sei se vocês, quando
vocês já ouviram algum debate a respeito de sustentabilidade, né, que é manter os recursos ou manter o mundo, vamos falar assim, para as gerações futuras, a gente precisa de 3 pilares, no caso, né, que seria o ambiental, o social e o econômico. Sem eles, eu não consigo ter sustentabilidade. E nesse caso aqui, para a parte da gestão do conhecimento, ele coloca também esses capitais do conhecimento, como o capital ambiental, né, o ambiente onde as coisas vão acontecerem. Eu preciso de uma estrutura, né, para que, né, o que eu for implementar, a minha ideia, a minha estratégia, ela funcione. Então eu preciso, não adianta eu ter um ambiente favorável, não adianta eu ter estrutura, se eu não tiver as pessoas com o pensamento afinado, com o pensamento, vamos dizer, direcionado à estratégia da empresa. Né? Então eu preciso de pessoas que ajudem a melhorar o processo. Então, o capital humano e o capital de relacionamento, que como a gente vai ver aqui nos próximos slides, que a gente tem a parte do conhecimento tácito, que é o conhecimento da própria pessoa, a experiência da pessoa, que pode ser aproveitada, né, para melhorar os procedimentos da empresa. Quem melhor que o operador para saber do funcionamento da máquina, ou para saber como melhorar o processo num serviço, por exemplo, otimizar um serviço. Quem melhor do que a pessoa que executa para saber das dificuldades dela, né, para que seja aperfeiçoada aquele processo. Então, aqui fala que não se considera um capital mais importante que o outro, porque eles são interdependentes, né? Como está mostrando aqui, eu preciso de um ambiente favorável, eu preciso de uma estrutura, eu preciso das pessoas e preciso do relacionamento entre elas aqui, né, de um bom relacionamento entre elas para que as coisas consigam acontecer. Nessa classificação aqui, na classificação do conhecimento como tácito e explícito, e o processo de gestão do conhecimento, que toda pessoa, toda empresa inteligente, né, ela tenta conservar o seu capital intelectual. Né, como a gente já disse, a diferença que eu falo que o nome da empresa, né, a alma da empresa, né, seria o que os colaboradores fazem dela. Né, que o restante, o prédio da empresa não é empresa, as pessoas são. Então a empresa ela vai embora todo dia e ela volta no outro dia. Então a gente precisa, apesar de nossos interesses, né, cada um tem um interesse próprio. Né, então cada um vai trabalhar em prol do seu próprio interesse. O que a empresa precisa fazer é que, apesar, né, dos interesses próprios, né, todo mundo esteja unido para o interesse comum, para o bem comum. E aí a gente consegue realmente que as coisas funcionem. Então, o processo de gestão do conhecimento, aquisição do conhecimento. Qual a melhor maneira de aprender um procedimento? Né? Como é que eu vou absorver esse conhecimento? Eu preciso... eu tive um professor que falava que o que você não consegue explicar, você nunca aprendeu. Então, eu preciso aprender para ser criativo, né? Eu preciso dominar o assunto para conseguir ter ideias para manipular, né? Para dominar aquele assunto e conseguir criar alguma coisa, modificar, adaptar e melhorar aquele processo. Parece uma coisa muito óbvia, mas na prática, tudo que a gente está falando aqui, eu costumo falar que a gente tem, talvez nos slides eu tenha isso marcado, mas a gente tem sempre a diferença entre o mundo real e o mundo ideal. Tudo que eu estou falando aqui é o mundo ideal. É o que a gente precisa, né, de uma maneira clara, né, mas no mundo real, né, eu não quero falar de assunto específico agora, né, porque essa palestra, eu acho que ela é atemporal. Né, você pode falar a qualquer tempo desses assuntos, que eles são sempre atuais. Né. Então, eu não quero falar de fatos específicos, mas a gente sabe das grandes dificuldades que a gente passa no mundo real para conseguir adaptar o que a gente precisa para transformar o mundo real no mundo ideal. Né? Então, uma das coisas, quando eu estou dando aula, eu brinco com os alunos, que o café da manhã de todo engenheiro
né? O café da manhã, propriamente dito, o que ele gosta de comer, e problema. Porque se não tivesse problema, não tinha razão de ser. O nosso café da manhã, a nossa razão de ser é ajudar a resolver problemas. Então, para isso eu preciso ser criativo, né? Então, eu tenho aprendizagem, absorção do conhecimento, processo criativo para ocorrer a transformação, né? E eu diria nessa última parte aqui como consolidação do conhecimento também. Agora, como é que esse conhecimento adquirido ele pode ser armazenado? Onde ele está armazenado? Ele está armazenado no próprio indivíduo, que é o conhecimento tácito, né? A experiência do colaborador, né? Como que a organização gerencia isso? Como que eu vou guardar esse conhecimento corporativo? Como é que eu vou adquirir isso? Como é que eu vou montar uma estratégia para que esse conhecimento não vá embora com o funcionário que saia? Eu preciso desse conhecimento para manter a corporação. Então, como é que eu vou gerenciar e armazenar esse conhecimento de uma maneira para manter viva, né, o processo da empresa, né, e que eu consiga, eu tenho que estar documentado isso para poder melhorar, né. Há empresas, por exemplo, que têm processos de certificação, né, de gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão de segurança do trabalho. Então ele tem que ter o processo documentado também, né, registrado de alguma forma, né, para que você comprove a melhoria contínua dele. O processo criativo, né, também você pode ter um processo dentro da empresa que consiga sistematizar isso, né? Sistematizar não vou dizer a palavra, mas motivar, né? Motivar esse processo criativo dentro da empresa. Uma das formas aqui, né, a TI, a tecnologia da informação, né, como é que eu vou disseminar isso, né, como é que eu vou guardar isso? Não vou disseminar entra mais no próximo tópico, né, mas como que eu vou armazenar, né, esse meu conhecimento, meus procedimentos, né, minhas normas, minhas regras, né, de uma maneira que eu consiga ter esse conhecimento corporativo preservado. A distribuição do conhecimento, né, como que ela ocorre? Ela ocorre através do contato social, a gente vai ver nessa espiral do conhecimento aí que eu já tinha citado, né? Através da comunidade de prática, né? Entre os experimentos, né? O modo de fazer, né? O processo, né? da empresa, né? E o compartilhamento via TI, né? Que como na internet das coisas, ou através dessa indústria 4.0 que a gente está falando, né, basicamente você vai ter um compartilhamento geral de dados para que, às vezes, até o próprio sistema se autogerencie, vamos falar assim. A utilização do conhecimento. Como que eu vou utilizar, a forma de utilização, né, do conhecimento de uma maneira mais eficaz e eficiente. A capacidade dinâmica, né, para a utilização desse conhecimento, como eu tinha citado anteriormente, a tecnologia aí, através de uma chamada de vídeo, por exemplo, facilitou ou otimizou a resolução de um problema. A recuperação e a transformação do conhecimento, né? Aí, de uma maneira mais eficaz, entra na parte lá do armazenamento do conhecimento, ou uma estratégia para que a empresa nunca perca esse conhecimento que foi adquirido, né? A gente fala isso porque muitas empresas o conhecimento está dentro da cabeça do colaborador, o colaborador vai embora e o conhecimento vai junto com ele. Aqui é a espiral do conhecimento, como eu tinha dito para vocês antes, que seria a sistematização que Nonaka e Takeuchi utilizaram, né? Essa espiral do conhecimento seria um conceito criado, justificado e transformado em um determinado modelo e transita para um novo ciclo de criação de conhecimento através de um processo interativo em espiral, que chamamos de conhecimento.
A espiral do conhecimento começa no nível individual e vai subindo, ampliando comunidade de interação, resultando em incremento permanente, seja a nível profissional, pessoal e social. O que esse pessoal pensou aqui nessa espiral do conhecimento? Eu tenho a parte de socialização, externalização, combinação e internalização. Esses são ciclos aqui, que esse ciclo nunca para, na verdade, é como se fosse uma melhoria contínua dos processos também. No próximo slide eu tenho aqui de uma maneira mais clara. Por exemplo, o conhecimento tácito, como eu tinha dito, seria o conhecimento adquirido através de experiências, né? O conhecimento de experimentação, experiências. E um exemplo prático, né? Se alguma empresa vai fazer um brainstorm, ela vai trocar informações entre os colaboradores, cada um dá a sua ideia, né, de uma maneira geral, né? Então você está trocando aqui conhecimento, a experiência de um, né, com o outro, de uma maneira ainda não sistematizada, né? É só apresentação de ideias, por exemplo, ou o treinamento de um colaborador mais experiente com menos experiente, ele está treinando aquele outro colaborador para o procedimento, o processo. Então, seria aqui compartilhar e criar conhecimento tácito através da experiência direta, né? Então, de experiência para experiência, é de tácito para tácito. Nesse outro caso aqui, o conhecimento que foi passado para o outro colaborador, por exemplo, né, ele pode ser criado um procedimento escrito, um procedimento, uma norma, um livro, uma maneira que ele vai ficar documentado, né, escrito e documentado, por exemplo. Então, aqui, articular o conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão. Você pegou o que então estava só de experiência para experiência e está transformando isso num conhecimento explícito, né, documentado para que outras pessoas tenham acesso. Você pode pegar esse procedimento específico que foi criado, né, e trazer e juntar, né, vamos falar assim, todos os procedimentos que foram criados como uma estratégia para a empresa. Então, nesse caso, ele vira de explícito para explícito. Você pode traçar uma estratégia da empresa, né, através dos procedimentos documentados que foram criados, que seria sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação. Nesse outro processo, todas as pessoas que aproveitaram, né, participaram, a melhor palavra, né, de todo esse processo, ele passa a internalizar esse conhecimento também. Então, esse conhecimento internalizado, ele passa a ser um conhecimento de experiência, um conhecimento próprio, e volta a ser tácito. Então, aprender a adquirir conhecimento tácito novo na prática. Então, a pessoa que começou aqui não vai ser a mesma pessoa aqui, né? Então, você já adquiriu mais conhecimento. Então, você é capaz de passar, né, transformar esse conhecimento que você adquiriu, somado à sua experiência, e transmitir para outras pessoas. Então, ele volta aqui, a compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência direta. Você pode passar a treinar, você ser a pessoa que vai treinar a outra pessoa menos experiente ou que entrou no setor, e assim sempre continua esse ciclo. Então, é de tácito para tácito, tácito para explícito, explícito para explícito, e o retorno para o tácito. Seria a sistematização que Nonaki e Takeuchi fizeram aí para dessa parte de gestão do conhecimento. Eu digo que a gente precisa, para fazer qualquer coisa, a gente precisa de referência. Então, eu tenho aqui como referência a base da pirâmide também. Para qualquer procedimento que eu vou fazer, eu preciso de dados. Agora, eu tenho que saber qual a diferença entre dado, informação, conhecimento, e como eu tinha dito para vocês, normalmente você tem esses três aqui, né? Dado, informação e conhecimento. Só que para a parte da engenharia, esse conhecimento ele tem que ser aproveitado em benefício de alguém, ou de alguma pessoa, de alguma instituição, ou de você mesmo. Então, para isso, eu tenho que agir.
para que ele se torne o conhecimento se torne uma ação prática. Então, eu até coloquei aqui o acréscimo da palavra ação na contribuição do modelo. Né? Agora, eu vou abrir um pouquinho, né, para vocês aí. Qual a diferença entre dado e informação? Alguém pode me dizer, não? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que seria dado? É entendido como um elemento da formação não tratada. Por exemplo, um exemplo clássico, né, que a gente utiliza, 10 graus. Se eu falar 10 graus Celsius e não falar com relação a quê, você não vai saber para que esse 10 graus seria com referência ao quê. Então, se eu falar para uma pessoa, ele está num barzinho, por exemplo, e o garçom trouxer uma cerveja a 10 graus, ele vai agradecer ou brigar com o garçom? Se eu falar que amanhã... Depende, se tiver 10 graus na temperatura ambiente, ele vai xingar. Agora, se tiver 10 graus abaixo de zero, congelou. Então, mas vai aí... servir a cerveja a 10 graus de inclinação. Então, o que eu estou falando é, se eu não te der referência e só falar 10 graus, você consegue visualizar alguma coisa? Não, sem chance. Não tem sem como. chance. Então, se eu perguntar para você, no caso do barzinho lá, qual a temperatura que você quer a sua cerveja, o que você responderia? -3. Ah, Brincando, canela de pedreira. é isso aí, -3. Você concorda que é uma referência? Se eu falar para você agora, amanhã a temperatura ambiente estará a 3 graus, 3 graus. Qual a sua providência? O que você faria? Blusa. Blusa? 3 graus, tá frio. Mas por que você vai pegar blusa? Você já sentiu frio? Não, ainda não, mas vou me prevenir. De alguma forma, você já sabe que você vai sentir frio. Então, qual a diferença entre dado e informação? Eu te dei o dado bruto, que seria o 10 graus. Vamos falar para a parte de temperatura. Aí, quando eu falei temperatura ambiente, se eu falei da sua cerveja, vamos colocar 10 graus que eu tinha falado da sua cerveja, você vai falar que sua cerveja está quente. Agora, se eu falar 10 graus de temperatura ambiente, de qualquer forma, você vai procurar a blusa de novo, não vai? Lógico, você já vai se precaver, né? Então, porque eu já coloquei 10 graus de temperatura ambiente, eu te dei informação. Quando eu te dei essa referência, então, os 10 graus deixaram de ser dado, passaram a ser informação, porque você já tem referência. Se você já sentiu frio, então você já tem esse conhecimento. Esse conhecimento está adquirido. O ato de você pegar a sua blusa foi o último estágio, que seria a ação, concorda? Sim. Então, para qualquer coisa isso, se eu estou falando aqui, né, para engenheiros civis, eu falo tijolo, adianta alguma coisa eu falar só tijolo? Você vai me perguntar, tijolo para quê? Tijolo para onde? O que eu vou fazer com tijolo? Qual o tipo do tijolo? Se eu for falar qualquer uma outra coisa, né, se eu for falar para um engenheiro eletricista, se eu jogar transformador. Transformador de quê, para quê, aonde? Então, você vai utilizar para quê? Qual o tamanho dele? Ele vai converter o quê para quê? Ele transforma o quê? Onde vai ser utilizado? Então, eu preciso de referência. Então, tudo que a gente está falando aqui, né, parece uma coisa muito básica, banal, mas no dia a dia, esse é o nosso problema do dia a dia. Que, às vezes, até para um procedimento ser realmente reconhecido, a pessoa consiga aprender ou transformar a informação em conhecimento, ele tem que ter uma boa referência, concorda? Sim. Então, essa pirâmide aqui é justamente para a gente colocar de uma maneira concreta qualquer coisa. Eu tenho dado, tá, mas eu preciso da referência para transformar esse dado em informação. Essa informação, com essa informação na mão e algum conhecimento que eu tenha a respeito daquilo, eu vou transformar o que eu já tenha passado, uma experiência, eu já tenho um conhecimento formado através daquela informação. Aí eu vou tomar uma ação.
uma ação corretiva, uma ação preventiva, aí vai depender do que eu quiser. Mas sempre eu preciso de dado para transformar, com referência para transformar em informação, para formar o conhecimento para que eu consiga agir. Então, toda aquela parte que a gente tinha falado antes de conhecimento tácito para explícito, imagina, se entra um colaborador novo na empresa, né, e acontece uma emergência lá na hora, esse colaborador, se ele não foi treinado para aquela emergência, a única coisa que ele vai fazer é sentar e chorar, concorda? Bem provável. Não tem opção. Isso se não for afetado pelo que acontecer. Então, eu estou fazendo toda essa base teórica aqui para a gente trazer isso para a nossa parte da engenharia também, né, das disciplinas, as diferenças das disciplinas e qual a referência que cada uma vai dar para você. Aquele dado que você viu lá, através do seu conhecimento tácito, até da sua motivação, da sua experiência mesmo, né, do que você espera, ele vai transformar com essa referência, ele vai transformar nessa informação, que vai transformar essa informação no seu conhecimento, que vai fazer você tomar uma ação para alguma coisa. Então, essa é a maneira que o engenheiro gosta, né, de sistematizar as coisas para entender o processo. Então vamos lá ver o que esse pessoal aí que normalmente usa de referência fala para a gente. Dado é entendido como um elemento da informação não tratada, né? Se eu falei só aquele dado e não te dei referência, ele não está tratado. Então é a descrição exata de algo ou de algum acontecimento. Os dados tomados isoladamente não têm relevância, propósito ou significado claro. É o que eu tinha falado para vocês. Não transmitindo nenhum conhecimento. A sua importância reside no fato de se constituírem a matéria-prima essencial para a criação da informação. Se eu não tenho dado, eu não consigo transformar em informação. Então, eu não tenho referência para onde eu vou. Aquele jargão que a gente sempre fala, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa de uma referência para tomar uma decisão e traçar um rumo, né? Ou uma estratégia, no caso da empresa ou no nosso caso aqui como engenheiro. Os dados são fatos que se tornam informação quando combinados em uma estrutura compreensível. Exemplificando, quando você realiza uma pesquisa de mercado, é feita uma coleta de dados. E através dessa coleta de dados, né, você vai tomar alguma decisão. Informação é todo dado trabalhado, útil, tratado, com valor significativo, atribuído ou agregado a ele e com sentido natural e lógico para quem usa a informação. Então, sempre a gente fala, né, quando você tem interesse, você aprende muito mais rápido. Por quê? Você precisa daquilo. Você vai se informar mais, você vai acabar se inteirando mais do assunto, você vai aprender de uma maneira melhor. Então, tem que ser de uma maneira lógica, né, tem que ter uma referência, senão, né, aquele dado acaba se perdendo. É uma mensagem com dados que fazem diferença, podendo ser audível ou visível, e onde existe um emissor e um receptor. A informação é quando o dado é consolidado de forma que passa, né, a fazer sentido. Então, parece muito básico? Tá. Mas uma das piores coisas que a gente tem para a parte de segurança do trabalho, uma das, né, seria, por exemplo, é a falha na comunicação. Se você fala uma coisa e a pessoa entende outra, né, pode ser uma questão de vida ou morte. Já aconteceu, agora eu falei que não ia dar um exemplo muito específico, mas já aconteceu a gente estar testando né, vamos falar assim, uma subestação, e um engenheiro falou para o outro colaborador, vai lá em tal local, quando você chegar, você liga. Para a pessoa, se você está testando algum equipamento, testando as coisas, se eu falo para você, vai lá no local, quando você chegar, você liga, o que você vai entender? Chegar lá e liga o equipamento, concorda? Certo. Agora, quando eu alertei, olha o que você falou para ele. Ele gritou com um colaborador, me liga, me liga. Então, qual a diferença entre quando você chegar lá, você liga, e quando você chegar, você me liga?
Porque aí ele vai passar a instrução do que ele quer que a pessoa faça. De repente, se o equipamento lá não está conectado direito, os cabos estão, né, ainda não foram conectados, se você energizar, você pode explodir tudo, concorda? Então, uma simples palavra, uma simples referência pode ser até uma questão de vida ou morte. Então, nós, como engenheiros, gostamos, né, das coisas bem explicadinhas para não ter esse problema. Agora, conhecimento. É quando a informação é colocada em um contexto e nos leva a tomar decisões, com possibilidade de ser usada para fazer previsões e podendo ser transmitido de geração em geração. Assim, uma informação é convertida em conhecimento quando o indivíduo consegue ligá-la a outras informações, avaliando-a e entendendo seu significado no interior de um contexto específico. Parece geral aí, mas a gente sabe um exemplo prático lá. Se o cara te ensina a fazer a instalação de uma casa de uma maneira correta, né, é uma referência a ligar um disjuntor, né, é uma referência, vamos falar assim, prática, específica, né? Agora, uma coisa é você ligar o disjuntor, agora você saber o que está fazendo, que tipo de disjuntor que é, para que ele serve, se ele está na curva certa, se o disjuntor é o tipo de disjuntor que você precisa para aquele local mesmo, aí é uma outra história. Aí você precisa de referência, né, para colocar o seu conhecimento da maneira mais assertiva possível. Né, que se você tiver alguma informação errada, através da sua experiência, você vai tomar uma decisão errada que pode ser a diferença entre... Né, vamos ser bem dramáticos, né, entre a vida e a morte, mas é verdade. A gente está vendo isso aí na nossa realidade, né? Eu posso falar, eu não quero falar nada muito específico, né? Porque isso pode ser em qualquer época que a gente ouvir isso aqui, eu tenho certeza que isso vai ser atual. Mas a gente já sabe nos procedimentos que a gente está acompanhando, né, do que está acontecendo na nossa realidade atual, né? O pessoal está aprendendo e melhorando os procedimentos aos poucos, né, com os eventos. Eu cito, como se tivesse trocar o pneu com o carro andando. O pessoal está aprendendo até agora. A tomada de decisão para um lado ou para o outro está muito difícil, porque a gente precisa de referências mais concretas. Se a gente não tem referência concreta, a gente não consegue tomar uma decisão mais assertiva. E isso passa a ser uma irresponsabilidade. Agora, esse slide aqui, ó. Mais conhecimento ou mais informação? Como foi seu dia hoje? A informação que você, às vezes, passa o tempo todo no celular, por exemplo, lá, ou olhando, né? Porque nós deixamos, você concorda que na atualidade nós deixamos de ser passivos, vamos dizer a palavra, né? E passamos a ser ativos. Você pode escolher a informação que você quer. Quando você tinha só a televisão na sua frente, ou um rádio, a informação que você teria é a informação que a televisão estava passando para você, ou o rádio. Hoje você escolhe. Eu quero ver isso, eu quero olhar aquilo, eu quero a notícia disso. Hoje você tem o poder de escolha. É o que eu costumo dizer lá nas aulas também, na sala de aula, que liberdade não é ausência de regra. Liberdade é poder de escolha. Infelizmente, a gente está passando por um período que a nossa liberdade, você não tem poder de escolha. Né? Você perdeu um pouquinho o seu poder de escolha. Né? Por conta, eu estou falando isso, né, por conta, né, das coisas que estão acontecendo, o risco biológico, né, o que está acontecendo com a gente. Então, por mais que você queira fazer alguma coisa, você não consegue por uma série de motivos. Então, infelizmente, nós perdemos, nesse momento, por enquanto, né, o nosso poder de escolha. Então, nós perdemos nossa liberdade. Mas, com relação à informação, né, que seria a matéria-prima nossa aqui, né, para transformar em conhecimento, a gente tem esse poder de escolha. Então, eu posso ver um monte de coisas no meu celular, na minha internet, que amanhã não vai ter importância nenhuma para mim, ou eu posso escolher, né, fazer alguma coisa, assistir alguma coisa que aquilo
vai me ensinar, aquela informação vai se transformar em conhecimento, que vai se tornar alguma coisa prática, né, para a minha vida, que eu consigo utilizar. Então, por isso que eu coloquei essa balançazinha aqui, né, o equilíbrio. Ninguém está falando para ninguém ser... o divertimento, o que a gente vai fazer, a gente já sabe, faz parte do nosso equilíbrio. Das grandes debates aí hoje em dia é que você precisa de contato, você precisa se exercitar, você precisa estar ativo para que o seu equilíbrio, né, permaneça. Agora, se você perde alguma coisa dessa, a sua liberdade, então o seu equilíbrio não está muito... você não tem muita escolha, vamos falar assim, para o seu equilíbrio. Então, o meu conselho é: escolha sempre aquela informação com referência, porque a informação sempre referência vai causar, né, que você espalha até informações que não são verdadeiras, né, que não tem referência prática, que pode até prejudicar alguém, né? Então, qual a diferença entre conhecimento e informação pura, né? Aquela informação útil com referência que pode tornar uma coisa boa, prática para a gente, ou uma informação que amanhã não vai fazer diferença nenhuma para você. Essa pirâmide também você acha fácil aí na internet, na consulta, né? É uma pirâmide... aqui está falando pirâmide da aprendizagem, né, de William Glasser. O que esse cidadão sistematizou? Ele colocou, ou pela observação, né, ou experiências dele, que se você apenas ler, você consegue reter 10% daquilo que você leu. Se você ouvir, você consegue reter 20%. Se você observar, 30%. Se você ver e ouvir, 50%. Se você discutir, né, debater, conversar, perguntar, debater essa informação, você consegue reter 70%. Fazer, colocando na prática, errando, né, consertando, adaptando, você consegue reter 80%. E se você conseguir explicar, né, fazer, além disso, explicar de uma maneira bem clara, isso quer dizer que você aprendeu, né, para passar para uma outra pessoa, por exemplo, né, 95% do que você ensina de uma maneira, né, vamos falar assim, correta, sistematizada, né, você aprendeu, você consegue reter esse conhecimento para você. Então, às vezes até a gente vai fazer uma palestra, vai fazer uma aula, se a gente simular, né, falar com alguém, né, antes, né, você consegue reter bem mais esse conhecimento do que se você só ficar ouvindo ou vendo, né, o slide, por exemplo, né? Então, quando você, além de praticar, ainda descreve, né, você consegue explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, igual está falando aqui, né, elaborar e ilustrar, você consegue reter muito mais. É claro que a gente tem, cada um, né, tem uma característica. Às vezes, você se adapta, né, você consegue reter uma informação de uma outra maneira. Tem gente que é mais visual, tem mais gente que algumas pessoas são mais auditivas, mas a sistematização que esse William Glasser fez, né, da pirâmide aí, foi essa que pode servir como base, pelo menos para a gente, se achar que o que eu estou vendo, o que eu estou estudando, não estou conseguindo captar isso de uma maneira normal. Normal, que eu falo assim, a maneira eficaz, né? Para o nosso lado agora, né, conceito de engenharia. Desculpa, mas eu tenho que dar uma olhadinha na garganta de vez em quando. Conceito de engenharia é o conjunto de conhecimentos científicos e tecnológicos de base físico-matemática que, com técnica e arte, olha que legal, até me emocionei nessa parte, com técnica e arte, analisa, cria e desenvolve sistemas, produtos, processos e obras físicas mediante o emprego da energia e de materiais, para proporcionar à humanidade, com eficiência e economia, bens e serviços que lhe deem bem-estar com segurança e crescente qualidade de vida, preservando o meio ambiente.
Olha só que responsabilidade do engenheiro. Agora, para isso eu preciso de competências e habilidades, né, para exercer a função de engenheiro. Então, o que seria a competência? É formada pelo conjunto de habilidade, atitude e conhecimento. É a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente numa determinada situação. Na prática, eu posso dizer o que eu falo com a equipe, e eu tenho talvez aí eu tenha uma testemunha para isso. Se acontece algum problema, se você é um engenheiro de algum setor, né, de alguma empresa, acontece alguma emergência. O que normalmente a gente faz? Que horas que aconteceu? O que você fez? Né, o que você, né, fez para solucionar isso? Que horas que o problema foi solucionado? Porque é isso que vão te perguntar depois. E às vezes até julgar se o que você fez foi certo ou não. Então o que aconteceu, que horas que foi, o que você fez e que horas que solucionou. Tem que relatar mesmo. Isso aí, para a gente é o básico, porque são as informações básicas que a gente vai ter que passar. Agora, o procedimento que você fez, o que você fez, né? Esse depois pode ser até motivos de depois que passou questionamento por conta da administração, da parte realmente, vamos falar assim, de fiscalização, né, de outros órgãos competentes aí que vão julgar aquilo que você fez. Mas para você tomar uma decisão mais assertiva, você precisa realmente de informações mais fidedignas, né, para que você consiga utilizar suas habilidades e que seja eficiente e eficaz aquilo que você fez. Né? O eficaz é conseguir resolver. O eficiente é conseguir resolver da melhor maneira possível. Então, às vezes, na engenharia de produção, a gente tem sempre a pergunta para o pessoal, né, de qual a diferença entre eficácia e eficiência. Né? Então, eu preciso conseguir fazer num tempo, né, que seria um tempo... como é que eu poderia dizer? Num tempo realmente razoável, né, resolver de uma maneira que não tenha prejuízo, né, para as pessoas ou para o sistema, né, para a empresa que seja, né, e da melhor maneira possível. Então eu tenho que aliar a eficiência com a eficácia. É uma reação instantânea, né? Então, e para você ter essa reação, o que você precisa? Você precisa treinar, você precisa ter conhecimento e treinamento. Porque às vezes você tem o conhecimento e aquela ação que você vai tomar, você precisa seguir certos procedimentos que, né, você requer algum treinamento para aquela ação seja mais mecânica, né? Você não tem que ficar pensando, raciocinando muito para fazer. O que eu vou fazer? E ficar pensando o que vai fazer. De repente Jorge, Oi. Esse impasse aí, ele acontece muito com engenheiro, porque muitos engenheiros, pelo menos na nossa área, que eu já percebi, eles têm muito conhecimento na parte de engenharia, na parte elétrica, no contexto geral, porém eles não têm nada, como que eu posso dizer, nada de ação, tipo que nem um Senai da vida, um Senai, a parte prática, falta muita prática. Então o cara, ele vai saber todos os cálculos, mas ele não vai saber como desliga um disjuntor às vezes. Então, mas olha só, é isso que a gente está falando. Você vai ter que criar um sistema para isso. Se você está numa empresa, por exemplo, se o engenheiro está mais para a parte administrativa por algum motivo, você tem que ter alguém que dê suporte. Para fazer um plano de ação em certos momentos, porque na ausência ele vai ter que resolver. Mas tudo bem, mas aí ele também tem que ter o bom senso, ele vai ter que treinar isso para fazer. Se ele for capaz de treinar a equipe para que a equipe faça, mas ele também ele tem que ter esse conhecimento para agir, caso a equipe não esteja, concorda? Ninguém consegue fazer nada sozinho, isso é certo. Né? Não estou falando nada de fazer de fazer sozinho. Mas a habilidade, o que a gente está falando aqui, você tem que organizar as coisas de uma maneira que você tem que estar preparado para a emergência. Um exemplo, eu trabalho na parte de operações
né, operações de subestação do aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Então, eu tenho que ter os procedimentos, quando a gente não tem alguma manutenção para liberar para o pessoal da manutenção, a gente, na minha cabeça, pelo menos, a gente tem que estar em treinamento. Para aproveitar o tempo, para, se acontecer uma emergência, você atuar da maneira mais rápida e eficiente possível. E com isso você consegue atualizar processos e sempre evoluir para sentido de melhoria, né? O intuito dessa palestra é justamente isso. Como é que eu vou transformar dado, informação, conhecimento e ação de uma maneira tão eficiente, né, que ninguém vai nem perceber, né? Teve a emergência, resolveu. Conseguiu fazer acontecer alguma coisa? Conseguiu alguma solução? É fácil para isso? Não é fácil. Isso é muito difícil. Por isso que é uma coisa que tem que ser sistêmica, né? E repetitiva. Isso aí. Por que a gente tem reciclagem? Eu, por exemplo, às vezes eu vou em empresas dar curso de reciclagem de NR10, né? Que é segurança da eletricidade. Por que tem reciclagem? Porque por mais que eu chego lá, tem eletricistas que sabem fazer coisas muito melhores do que eu. Eles estão lá, eles fazem as montagens, eles fazem tudo, né? Mas ele precisa que alguém relembre para ele, né, ou recorde a parte de segurança, aquilo que ele sabe no dia. Ele pode até saber no dia a dia, mas a rotina às vezes faz esquecer certas coisas, que precisa ser lembrado de tempo em tempo. Por isso porque tem certos locais que você acaba não se adaptando muito por não exigir tanto a questão do NR10, você acaba se desprendendo um pouco disso. Então. E aí a gente tem que estar sempre fazendo isso. A minha reciclagem eu fiz recentemente. E tem coisas que passa e você fala, nossa, é mesmo, nem lembrava. Porque você não atua com isso, é raro. Então, mas é por isso que eu estou tentando falar. Às vezes eu não quero ser muito específico, mas não tem jeito, que a gente tem que dar um exemplo específico. Mas a gente está lidando com o mundo real. E às vezes aquela parte do ambiental, social e econômico que eu falei para vocês, para ter a sustentabilidade, se alguma dessas partes aí não estão bem fortalecidas, vamos falar assim, você vai ter prejuízo em algum local, concorda? Se você não tem dinheiro para investir em alguma coisa, aquilo pode se deteriorar, você não vai reciclar as pessoas, você não vai fazer, porque você não tem, talvez, recursos para isso. Se as pessoas não têm motivação ou não... eu estou falando motivação até interna, né? Elas mesmas não são pessoas que não querem aprender, né? Ou não querem participar do processo, realmente fica difícil, porque você não consegue obrigar ninguém a nada. Você pode tentar conscientizar, você pode tentar mostrar que aquilo é um benefício para ela, mas se ela não quiser, a gente está vendo isso na prática em todos os locais, né? Não quero citar exemplo específico, mas a gente está vendo isso. Todo mundo faz o que quer. Agora, quando acontece alguma coisa, aí todo mundo... eu falo que todo mundo, né? É até uma maneira ruim de falar, mas o coletivo ele é um pouco cruel. Se alguém erra, o coletivo vai naquele que errou. E ele esquece que ele contribuiu para aquilo também, às vezes. Né? Às vezes, né? Então, eu estou falando sempre de uma maneira geral, porque, né, o mundo não é perfeito. Então, a gente tem esse mundo real e o mundo ideal. Agora, como engenheiro, o seu nome que está lá, o seu CREA que está lá. Então, você vai ter que tomar uns certos cuidados para que... continue com o CREA. Continue como engenheiro e continue como CREA, né? Resumindo, né, o que você ia falar. Tipo isso. É isso aí. O que a gente tem é o nosso nome, né, e a nossa autorização para trabalhar. Se a gente perder isso, fica complicado. É isso que eu estou tentando passar aqui de uma maneira geral. Vamos lá. Agora a parte de função, no sentido do papel do engenheiro. Aplicar conhecimentos científicos, matemáticos, tecnológicos e instrumentais. Você não vai chegar, vamos colocar na parte prática, para o funcionário lá e falar assim, vamos resolver uma integral tripla? Ou vamos discutir aqui a análise de Fourier? Você não vai falar isso para um funcionário normal na empresa, vai? Você não vai. Então você tem que traduzir as coisas de uma maneira que todo mundo vai entender, que vai ser comunicado para todo mundo,
né, que consiga executar o procedimento que você quer. Né? Então não adianta, você tem que aliar tudo, né? Facilitar, né, a comunicação da melhor maneira possível. Né? Não adianta você tentar explicar o fenômeno. Se deu o curto-circuito lá na hora, explodiu tudo, né? Agora você vai explicar o fenômeno. Tudo bem, o pessoal vai balançar a cabeça, tá, mas e daí? Tá tudo destruído, e agora? Ah, mas o fenômeno foi assim, ó, aconteceu isso, porque a corrente elétrica, porque teve isso, explodiu. Tá, mas e daí? E agora? Entendeu? Então, aplicar conhecimento científico, matemático, tecnológico e instrumentais. Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços técnicos. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos. Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultado. Identificar, formular e resolver problemas. Você viu que o engenheiro está quase um semideus aí. Se eu terminar as últimas frases aqui, o pessoal vai canonizar. Ó, desenvolver e utilizar novas ferramentas e técnicas e assumir uma postura de permanente atualização profissional. Né? E hoje em dia, nem se você falar eu não quero, não tem jeito. Porque a própria, né, a mudança das coisas, então, a gente está sendo obrigado a se adaptar todo dia. Né? Novas tecnologias, aí a grande discussão agora, antes da pandemia, vamos falar, eu não queria falar nada específico, mas antes da pandemia seria, né, a nossa nova maneira de enxergar o mundo, né, um mundo mais digital, que a gente está fazendo aqui agora. Né, a gente está fazendo uma palestra para várias pessoas, né, utilizando um recurso que até o ano passado não era utilizado, até o começo do semestre passado não era utilizado de uma maneira tão frequente assim, né, de uma maneira tão eficaz, igual a gente está fazendo. Né? Mas daqui para frente vai ser englobado na nossa vida. Não tem como retroceder com isso. Ó, puxando esse assunto, já veio esse slide aqui já para colocar na prática o que eu estou falando. A indústria 1.0. Né? O que seria, quando a gente fala indústria 4.0, é porque teve outras, né? Teve as anteriores. Agora, qual o evento que mudou o mundo, praticamente, a cultura, o trabalho, mudou tudo? Qual o evento que marcou a mudança de comportamento, né, tecnológico, cultural, que seja da humanidade? Nós tivemos aí a primeira revolução industrial, marcada pela produção mecanizada, né, com o uso de água e vapor. Né? Era o que eu tinha na época, né? O conhecimento que eu tinha na época. Antes era tudo artesanal. Né? Antes que eu falo, né, hoje a gente tem, no Brasil aqui, a gente tem uma mescla disso tudo. Né? Mas era muito artesanal. Se eu quero produzir muito mais, de uma maneira mais padronizada, eu preciso, né, melhorar o meu processo. Como é que eu posso mecanizar isso? Como é que eu posso fazer a máquina trabalhar para mim? Né? Porque eu, como o ser humano, eu sou limitado. Eu preciso descanso, tudo isso. Descanso, e eu preciso ser mais, que o produto seja feito de uma maneira padronizada, né, igual, né, vamos falar assim, porque cada um fazendo, cada um faz do seu jeito, faz do jeito que aprendeu, que o avô, que o pai ensinou, então não vai sair um produto padronizado igualzinho, concorda? Então, nessa época, né, o pessoal conseguiu, né, fazer uma padronização, mecanizar, né, para que, através, no caso aqui da água, do vapor, né, até de animais, né, na época, para que eu tenha mais efeito, né, com menos esforço, vamos falar assim. A segunda revolução industrial, isso eu coloquei a data aqui, né, meados, né, ou por volta, vamos falar assim, de 1784. 1870, segunda revolução industrial, marcada pela produção de massa com a ajuda da energia elétrica. Então eu já consegui, né, melhorar, né, o meu processo, porque agora eu consegui dominar uma força, vamos falar assim, muito grande, que seria a energia elétrica. Então eu consegui o processo mecanizado, que às vezes tinha algumas limitações, não era tão eficiente,
eu, através da eletricidade, eu consegui, né, otimizar muito esse sistema. Né? Por volta de 1969, olha só que não está, né, tá aí bem próximo, marcada pelo uso de eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar os processos. Então, eu tenho a parte do transistor, eu tenho a parte dos elementos, dos componentes eletrônicos, eu tenho a parte da internet para melhorar a nossa informação, a nossa comunicação. Então, através desses eventos, nós mudamos completamente a nossa maneira de viver, de trabalhar. Eu duvido que você consiga se imaginar hoje sem um smartphone. Com o smartphone você aposentou máquina fotográfica, você aposentou um monte de coisas que você... o próprio computador, né? Você tem um computador na sua mão. Você faz uma chamada de vídeo, você consegue falar com outra pessoa. Então, você não conseguiu... A única coisa é o teletransporte até agora, mas você consegue levar a sua imagem para outro lugar. Né? Então, agora, mais recente, né, surgiu um movimento lá na Alemanha, né, por isso que ele colocou até a atualidade aqui, né, por volta lá de acho que 2012, 2013, se não me engano, a quarta evolução industrial, marcada pelo uso de sistemas cyberfísicos, né, que se comunicam entre si, né, usando a internet das coisas e gerando dados. Né? Nesse outro, na indústria 3.0, eu tenho automação. Né? Eu tenho automação de sistemas separados até. Né? Eu tenho uma célula que é automatizada, tenho uma outra, mas elas não comunicam entre si. Né? Agora, com a indústria 4.0, agora a minha empresa, uma máquina fala com a outra. Né? Então, se você pegar alguns vídeos aí das montadoras, por exemplo, você vai ver que o sistema de robô, os robôs que são utilizados para transportar peça para o processo. Então, a empresa, a virtualização, você consegue, através de imagem, já ver entrar dentro do carro, por exemplo, dar uma olhada no painel, dar uma olhada no porta-mala, de uma maneira virtual, né, em escala, vamos falar assim, né, de uma maneira mais real possível, né, para que você consiga tomar uma decisão muito melhor. Então, eu estou conseguindo virtualizar, né, colocar de uma maneira virtual o meu ambiente para que eu consiga sentir, né, seria a melhor palavra, né, sentir a eficiência do meu processo. Então, é claro que para a gente ainda, né, o Brasil é muito grande, então as diferenças que a gente tem são muito grandes também, na mesma proporção. Né? Então, a gente está vendo aí o que está acontecendo hoje, né? A gente precisa desses recursos, a gente tem os recursos, sabe como fazer, mas esse recurso às vezes não chega para todo mundo. Então é uma dificuldade que a gente tem de conseguir, né, fazer essa evolução aí de uma maneira mais eficaz e eficiente aqui para o nosso país ainda. Né? Sem contar que eu estou falando aqui de indústria 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0 da parte prática. Né? As pessoas ainda, eu acho que as pessoas precisam evoluir muito mais ainda. Eu acho que a pessoa está na indústria, está lá na pessoa 0.5 ainda, não chegou nem a 1.0 ainda para poder conseguir ser mais eficiente e eficaz. Estou falando como humanidade e ser humano, né? Não como profissional. Então, já que a gente colocou toda uma teoria aí, né? A teoria de gestão do conhecimento, fizemos aí uma sistematização para mostrar, né, o conhecimento passado de pessoa para pessoa, aprendido através de procedimentos, que depois você vai ensinar outras pessoas também, tal, para ser mais eficiente na parte de dado, informação, conhecimento, ação, para você ter uma ação mais eficaz e efetiva, né, e eficiente, você precisa de boas referências. Né? Então, vamos voltar agora isso aí para o nosso lado acadêmico. Né? Então, está aqui, diante do conteúdo apresentado, como poderei fazer a gestão do conhecimento durante o meu período de graduação? E aí surge um mundo de ideias e possibilidades.
eu coloquei aqui alguns itens, né, que pode ajudar um pouquinho nesse pensamento. Eu coloquei como implementando a gestão do conhecimento para estudantes de graduação. Primeira coisa, né, lembra das 3 palavras lá no objetivo no slide? Vamos voltar lá. As 3 palavras principais aqui que eu falei, qual o nosso objetivo? Ó, visualizar seu curso de forma sistêmica, holística e autônoma. Agora vamos voltar lá. Primeira coisa, né, se eu tiver uma ideia geral de tudo do meu curso, eu vou conseguir saber qual a contribuição de cada disciplina, né, ou a finalidade dela, né, para cada parte do meu curso. Vamos falar assim, o que vai compor o todo. Né? Não sei se vocês já ouviram falar a frase, mas pessoal, já tem uma frase que fala que o todo é mais importante que a soma das partes. Então, aqui a análise da grade curricular, né, completa de vocês, um mapa mental das disciplinas, né, como que são separadas as disciplinas. Ela é uma disciplina instrumental, a gente vai ver isso lá para frente, mas já vou adiantar. É uma disciplina instrumental, ela te dá a base matemática, a parte de cálculos, para você entender um fenômeno físico, por exemplo, lá mais adiante, para você entender a parte técnica. Então, eu tenho uma disciplina instrumental, a disciplina técnica e uma disciplina gerencial, que não adianta a gente achar que a gente vai ficar só na parte técnica como engenheiro, que você não vai. Você vai ter que ficar como a parte administrativa, né, vai mandar muito para você. Né, às vezes até como psicólogo. Né, às vezes você vai atuar até como psicólogo, você vai atuar com pessoas, você precisa entender as necessidades, né, de cada um. Né? Ainda bem, né? A equipe, quando você forma uma equipe, quanto mais plural for a equipe, melhor para você. Né? Porque você vai conseguir pegar o conhecimento de um e de outro e conseguir adaptar e fazer uma equipe mais forte, que um acaba ajudando o outro. Então, mapa mental das disciplinas, análise do plano de ensino de cada disciplina, né? Até para saber, né, qual habilidade você vai conseguir com aquela disciplina, a análise da hierarquia, né, do conhecimento para cada disciplina. Né, eu preciso dessa disciplina para poder entender essa, para chegar na última. Levantamento dos recursos de apoio necessários. Eu coloquei alguns, né, os desenhos aqui, porque até para fazer essa palestra eu preciso de recursos aqui, né? Eu preciso da internet, eu preciso do software que está fazendo a comunicação com vocês. Né? Vocês, da mesma maneira, você precisa do hardware, do software, né? Até do tempo disponível para isso. Né? Vocês precisam disso para que seja convertido em recurso de apoio. Hoje, a gente tem vários recursos de apoio. Né? Você tem Google, você tem o YouTube, você tem... se você não entendeu de uma maneira, às vezes até com um professor na própria faculdade, você tem muitos outros professores. Você pode escolher um canal, por exemplo, do YouTube, que a maneira que algum outro professor, alguma outra pessoa explique, às vezes fica muito mais fácil de você entender de uma maneira geral. Às vezes você tem algum professor que é mais teórico, um professor que é mais técnico, outro professor que tem outra característica, que dependendo do jeito que ele fala, às vezes para você, pelo seu conhecimento atual, você não consegue captar. Aí você procura... Eu falo isso como profissional, eu já resolvi alguns problemas que eu entrei, né, eu joguei a palavra-chave e consegui. Fui em vários canais até conseguir alguém que falasse para mim, né, uma maneira mais eficiente de eu resolver aquele problema que eu precisava. E hoje a gente consegue fazer isso uma facilidade muito grande. Agora, se eu tenho, né, alguns canais que eu já tenho mapeado, que esses canais são bons, né, que eu posso confiar na informação, que a informação realmente é passada de uma maneira mais simples, mais clara para mim,
Então, por que não colocar isso aí como recurso de apoio? Né? Além disso, eu posso melhorar esse recurso de apoio. Se aparecer algum outro melhor, por que não ir naquele outro melhor? Então, a gente tem esse poder de escolha. Lembra lá da liberdade, que é poder de escolha, e não ausência de regra? Então, eu posso escolher ir para um outro canal melhor. Então, eu não preciso ficar engessado apenas em um recurso. Eu tenho a faculdade, o professor, o meu livro lá como parte do meu recurso. E isso analisando a minha personalidade, o profissional que eu quero me tornar, a minha característica. Estou falando de uma maneira personalizada. Igual a última palavra lá do objetivo era autônomo, né? Então eu quero personalizar, eu quero customizar lá o meu curso, a minha característica. Eu posso fazer isso. Eu estou utilizando parte do recurso, que é o professor, né, a faculdade, o material, e tenho recursos externos que vão me auxiliar também. E eu não estou dizendo que uma coisa substitua a outra. Não, a gente precisa de referências boas. Então, eu preciso dessa referência oficial e eu tenho essas outras de apoio para compor, né, a minha personalidade, né, o curso com a minha cara, né, minha personalização da maneira que eu vou aprender melhor, vamos falar assim. Então, lá, levantamento dos recursos de apoio. Por que eu parei muito nesse item? Porque esse item é um item muito importante. Né? Os materiais oficiais e de apoio vão te ajudar muito. Agora, o outro, canais de apoio de qualidade com linguagem com a qual você se adapte melhor. Né? Eu tive professores que eram pós-doutores e eu não conseguia entender muito a maneira que ele falava, e ele não entendia por que eu não estava entendendo. Pô, não é possível que você não entendeu isso aqui, essa forma é isso, dessa maneira, tal. Não tô conseguindo chegar. Vamos falar uma. Às vezes, para a pessoa, aquilo é tão básico e para você não. Agora, não é falha, às vezes, nem da pessoa, às vezes ela não consegue traduzir para você mesmo da maneira que você consiga entender. Entendeu? É claro que a gente vai tentar, como professor, a gente tenta da melhor maneira possível. Né? Mas o professor também não sabe tudo. Da mesma maneira, ele vai procurar, se ele não sabe, ele vai procurar uma informação de uma maneira mais adaptada ao que você precisa para que essa informação seja passada de uma maneira mais eficiente possível. Outro lá, mantenha-se informado com as tendências de mercado e faça a atualização dos seus recursos e fontes de apoio. Você tem algumas empresas, por exemplo, agora sendo específico para a elétrica, que você pode se cadastrar no site da empresa. E lá tem vários cursos de atualização. Às vezes eles querem fazer uma propaganda do próprio equipamento deles. Ele disponibiliza o material, o manual do equipamento dele, o software do equipamento dele. Às vezes tem até simulação, ele fornece, na verdade, até simulações, né, simuladores, né, para você treinar, para você ver como é que funciona o equipamento dele. Né? São verdadeiras faculdades, né, organizações mesmo que você pode ter de apoio. Vamos citar um exemplo prático aqui, vamos falar da Schneider, por exemplo. Você pode se cadastrar na Schneider, na 3M. Não quero citar muitos exemplos assim, práticos assim, mas eu falei que queria falar de uma maneira geral, mas eu preciso, essa parte eu preciso falar, que você consegue se cadastrar, né, você pode fazer cursos e para aprender a teoria, ter um equipamento padrão, por exemplo, que você vê na faculdade, no laboratório, e olhando as tendências de mercado. Né? Qual o aperfeiçoamento disso, né, daquele equipamento que você viu, qual o aperfeiçoamento disso hoje? Às vezes você tem um relé, por exemplo, eu já fui fazer um curso de um relé, só o manual dele eram 1000 páginas. Falei, mantenha-se informado, né, com as tendências de mercado e faça a atualização dos seus recursos e fontes de apoio. E, se você precisa de uma boa referência,
lembre-se que os professores da disciplina são seus melhores amigos na elaboração e atualização de seus sistemas de gestão do conhecimento. Então, você pode pegar, né, uma referência com algum professor que seja especialista naquela informação que você precisa e pedir uma referência para ele. O que eu já tinha falado para vocês, a gente pode dividir também o curso em disciplinas instrumentais, né, matemática, física e química, disciplinas técnicas, né, nosso caso, por exemplo, instalações elétricas, máquinas elétricas, uma coisa mais específica, e disciplinas de gestão, né, administração e economia para engenheiros, né, gestão de segurança do trabalho, gestão ambiental, porque você vai precisar, né, ter essa visão holística que a gente tinha falado lá no começo. Não adianta achar que você vai ser só técnico, você precisa dos dois lados. Você precisa do lado técnico e administrativo. Então, disciplinas complementares, né? Você vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso, você tem algumas disciplinas optativas, você tem a parte de línguas, né? Que é um complemento importante. Aqui, está um pouco poluído esses slides, né? Tem muitas coisas aqui que eu peguei uma grade geral, tá? Do curso de engenharia elétrica, e separei em disciplinas técnicas, né? Então eu tenho aqui acionamentos elétricos, ciência dos materiais, circuitos elétricos, compatibilidade, interferência eletromecânica, controle e automação de processo. Então eu tenho toda essa lista de matérias aqui, cada uma com objetivo para fazer você incrementar com o seu conhecimento com todas essas informações aí. Né, que para cada disciplina ou conjunto de disciplinas dessa, você tem um mercado para isso. Né? Eu estou falando aqui de elétrica de potência, tal, você pode trabalhar em concessionárias de energia, concessionária de energia elétrica. Eu estou trabalhando em uma fábrica, você tem a parte de motores, a parte de fontes de energia mais sustentáveis, né? Fontes alternativas de energia, você vai precisar diminuir a conta de luz, vamos falar assim, da empresa. Então você tem matérias específicas que vão falar para você como otimizar esse sistema da empresa. Então a parte matérias técnicas, a parte gerenciais, como eu citei aqui, administração e economia para engenheiros, engenharia e profissão, ética, gestão ambiental, legislação e segurança do trabalho, algumas delas. Né? Disciplinas instrumentais, eu tenho a parte de cálculo, né? Física, a matemática instrumental, metodologias científicas, né? Química. Então eu tenho outras disciplinas que vão me dar instrumentos, né? Dados para que eu consiga entender as matérias técnicas. Né? E as disciplinas complementares que eu falei para vocês. Eu tenho aqui estudo dirigido de ciência, tecnologia e sociedade, democracia, ética e cidadania, empregabilidade, algumas aqui em inglês, libras, microcontroladores, algumas que vão complementar, né, o que as disciplinas aqui da grade curricular, né, que vão te dar uma outra visão, uma outra como uma outra opção, vamos falar assim, né, para as áreas do conhecimento que você vai querer se especializar. Nesse slide aqui, já está acabando, tá? Só para deixar claro aí para vocês, está distribuído em semestres. Eu tenho 10 semestres aqui do curso de engenharia, né? Então eu coloquei aqui uma grade geral, só para a gente ter uma ideia, né? Então, disciplinas aqui para o primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre e tal. Então, todas aquelas disciplinas no slide anterior, que estavam divididas lá em instrumental, técnica, né, e gerencial, elas estão divididas aqui, por exemplo, por semestre, só para a gente ter uma ideia.
Então, como a gente já visto aqui no outro slide, a gente tem, né, os objetivos, né, de cada disciplina, né, e isso, claro, isso eu vou... Onde que eu vou ver isso? Eu tenho a análise da grade curricular que a gente está fazendo, um mapa mental das disciplinas, né, separando o objetivo de cada uma delas, o plano de ensino, né, para saber qual a habilidade que aquela disciplina vai proporcionar para mim. E aqui só um exemplo básico. Eu peguei algumas disciplinas, né, por exemplo, máquinas elétricas, 2. Aqui foi uma disciplina até que eu lecionei no semestre passado. Eu tenho o plano de ensino da disciplina. O que vem no plano de ensino da disciplina? Tem o objetivo, as competências, né, adquiridas, né, na disciplina, conteúdo programático, proposta metodológica, a sistemática de avaliação dessa disciplina e referências bibliográficas. Eu tenho também, né, que a Anhanguera proporciona para a gente, o material da instituição. Eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem, né, onde eu tenho lá materiais complementares, né, para reforçar, por exemplo, o meu livro-texto, que é um dos recursos que eu tenho também, né? E, claro, eu tenho um material de apoio que eu falei para vocês. Tudo isso aqui eu estou personalizando o curso para mim da melhor maneira. Então, o meu material de apoio. Eu tenho um canal do YouTube, por exemplo. Aqui, um exemplo para máquinas elétricas, por exemplo, tem algumas simulações lá, tem os tipos de motores, né, que tem nesse canal do YouTube, por exemplo. Eu tenho o próprio professor, né? Hoje, a facilidade, aí muitos alunos têm o WhatsApp do professor, tira dúvidas, pode tirar dúvidas, dependendo do dia com o professor, né? E um livro, às vezes a gente tem um livro que a gente chama de Bíblia. Eu costumo falar que às vezes eu comprava, quando eu estava estudando, eu comprava as Bíblias, né? Comprava os livros que o pessoal fala, toda instituição gosta de... fora o livro da própria instituição, né, o livro-texto, então esse livro de tal autor, né, que esse é a Bíblia de tal disciplina. Então, nesse caso aqui, o livro de máquinas elétricas, do Fitzgerald, por exemplo, estou citando um exemplo aqui para a parte de máquinas. E eu tenho também a possibilidade do network profissional. Hoje eu tenho canais, por exemplo, profissionais, né, do WhatsApp, por exemplo. Eu participo de vários canais de engenharia de segurança do trabalho. Para a parte da faculdade também eu tenho os da faculdade. A faculdade proporciona para a gente, né, para os professores também, alguns cursos de aperfeiçoamento lá no próprio portal da instituição. Então a gente tem como fazer alguns cursos também pelo portal, né? Então, um professor é um eterno aluno, né? Porque, olha, esses aqui são alguns exemplos, né, de oficiais, né, porque a gente está na faculdade aqui, tem que cumprir uma parte oficial, e eu tenho hoje a facilidade, né, pelos recursos de acesso à informação, eu tenho muitas maneiras, né, eu tenho muitas possibilidades de transformar todas essas informações em conhecimento. Qual o problema disso também? Eu sou bombardeado o dia inteiro por informação. Então, o que a gente precisa é selecionar, né, pegar boas referências, né, para a gente não desperdiçar esse recurso que a gente tem muito precioso, que é o nosso tempo, né? Se você conseguir, né, montar um recurso, você mesmo pode pegar a sua grade lá, colocar no computador várias pastazinhas, dividir as disciplinas por pasta, colocar o material lá que você precisa. Você consegue até baixar os vídeos, né, de alguns canais, para que você coloque aquela informação básica que você vai precisar daquilo para o resto da sua vida, né, porque aquilo dificilmente vai mudar aquela essência, né? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês, né, para montar, né, aproveitar, né, os recursos que a gente tem hoje, né, e selecionar e personalizar o seu curso, né, o que você acha que você é bom, o que você acha que você vai precisar
melhorar, né? Então você tem esse recurso através da parte oficial e da parte, né, de recursos para fortalecer isso. Então, já me estendi muito, né? A gente está dentro do horário que foi predeterminado, mas a gente se estendeu até, acho que desenvolveu bastante o assunto, né? Estendeu bastante. Dessa parte que foi falado aqui, vocês conseguiram captar isso, a ideia, né? A minha sugestão para vocês? Até esse recurso, por exemplo, se você está assistindo essa palestra, você tem um recurso de dar um print na sua tela, por exemplo, agora, e conseguir... Hã? Acabei de usar o recurso da foto. Então, se você der o print screen no seu computador, você já tem a tela completa. Você não precisa nem tirar a foto, concorda? Sim, também. É um recurso que, hoje em dia, para mim, por exemplo, é imprescindível. Vamos lá. Então, só terminando aqui, essa palestra, por exemplo, eu forneço para vocês em PDF, se vocês quiserem depois, tá? Porque aí esse assunto não fica perdido, você consegue relembrar aí qual é a nossa intenção com ela. Então, o melhor engenheiro é aquele que consegue aproximar ao máximo o mundo real do mundo ideal possível. Essa aí é a frase que eu passo para vocês, porque a gente sabe que a gente não está no mundo perfeito, né? Então a gente tem uma tarefa árdua, né, pela frente. Então, eu tenho meus contatos aqui também, né? Quem preferir, quem não tiver meu WhatsApp ainda, pode, e o e-mail, você pode fazer o print dessa tela, por enquanto, se quiser. E eu tenho uma outra proposta aqui para algumas pessoas, até que acho que a maioria, pelo que eu vi no começo, né, não vi depois se entraram, mas só que não são do curso, né, a Anhanguera disponibiliza os cursos de engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, engenharia de produção, desenvolvimento de sistemas, computação, sistema de informação, curso de extensão. Então, você tem uma gama de cursos que a Anhanguera disponibiliza, né? É só você entrando no próprio portal e entrando em contato com as pessoas. Eu tenho um dos slides aqui também, eu tenho o contato do coordenador da engenharia, né? Então, um outro slide aqui, a Faculdade de Anhanguera de Guarulhos realiza Semana da Tecnologia, no caso, para a gente, até foi no semestre passado, foi fizemos palestras, né, que a gente estava nesse regime virtual, né? Então, projeto de pesquisas e novas tecnologias, desenvolvimento de projetos com foco no mercado de trabalho. E nesse outro print também aqui, a gente tem o contato do coordenador do curso de engenharia, que seria o Renato Lobo, né? Que o WhatsApp do atendimento comercial e o e-mail aqui do Renato. O Guilherme é um outro professor também da parte de TI, né, que auxiliou a gente também aí nessa divulgação, né, e a gente está passando aqui os interessados, por exemplo, esse endereço, esse Forms, né, que tem aí, você entra lá no próprio formulário e você pode colocar o seu interesse, né, o curso de interesse. Isso mesmo. Para a gente fechar a noite aqui, além desse slide, eu vou abrir a câmera, tá? Mas já vou deixar aqui o meu muito obrigado para vocês, né, pela paciência aí. O meu intuito é ajudar na parte, né, de como que a gente consegue otimizar, né, transformar essa informação que a gente tem hoje, né, em conhecimento, né, para que a gente consiga utilizar o recurso, que eu já falei, um recurso escasso e muito importante para a gente hoje, que é o tempo, né, de uma maneira
que possa trazer realmente progresso para a nossa vida, né? Eu, como professor, sou um eterno aluno, né? Então eu gostaria de passar um conselho, né? E dessa maneira para vocês, para enxergar o curso de uma maneira mais sistêmica, que eu tenho certeza que eu acho que fica mais eficiente no final. Quando você olhar o seu curso como do alto, né, você vai ter ideia de o que cada disciplina contribuiu, vamos falar assim, para um determinado conhecimento, né? E, claro, hoje a gente tem a possibilidade de recursos adicionais para ajudar a gente nessa personalização aí, né, do seu interesse. Deixa eu abrir a câmera aqui. Aqui mesmo. Tudo bem, pessoal? Vocês acham que essa discussão acho que foi produtiva para a gente, né? Eu acho que esses conselhos devem ser bem aproveitados aí para vocês, né? Para os visitantes, né? Eu agradeço aí a presença dos visitantes, que eu acho que são informações, né, que podem transformar realmente em conhecimento útil para a nossa vida. Eu vou parar de gravar agora, mas eu desde já, agradeço a vocês aí a participação. Beleza, vocês. Obrigado.